Olá pessoal, nesse vídeo então vamos começar a fazer as primeiras conexões aí, fazer uma conexão com uma LLM, mostrando em Python como é feita essa conexão. E depois nós vamos mostrar de duas maneiras, primeiro mostrando a conexão sem LangChain e depois uma conexão usando os comandos do LangChain. O LangChain, esse framework, ele permite a interface aí com diferentes LLMs, aqui eu tenho mais de 20 LLMs citados. Nós vamos mostrar a implementação com a OpenAI, com o Gemini do Google, Google Generative AI, com o Claude, que é da Anthropic, e depois com o Grok, que não é o do Elon Musk, tá? É o Grok com Q. O do Elon Musk é Grok com K, tá? É o Grok. Esse Grok é a única opção gratuita aqui. Todas as outras você tem que assinar um plano. Aqui eu tenho, no caso aqui da OpenAI, que eu tenho uma assinatura, eu carrego um determinado valor em créditos, esses créditos vão consumindo e zeram, quando zerar, as solicitações via API serão interrompidas. Aí eu tenho que carregar mais um valor. Tá? Para o curso inteiro, $10 dá para fazer e sobra, porque o consumo é muito baixo de tokens. Tá? Bom, temos então esse conjunto de opções aqui. O Grok, quando você entra no site do Grok, né, console.grok.com, você tem a possibilidade de entrar aqui nos settings e ver os limites de uso para cada uma das LLMs que ele permite a conexão. Então ele faz conexão com diversas LLMs gratuitas, tá? Entre as quais eu destaco aqui a Llama da Meta, do Facebook. Aqui tem as restrições, o número de requisições por minuto, o número de requisições por dia, número de tokens por minuto. Então existe uma limitação, são planos gratuitos, mas você eventualmente pode estourar sua cota do dia e aí você vai ter que continuar no dia seguinte, tá? Mas novamente dá para usar bastante nesses planos gratuitos aqui, não estoura rápido. Se eventualmente uma dessas empresas começar a cobrar anuidade, você tem a possibilidade de ter alternativas. Aqui a gente tem o Llama, tem o Gema e tem o Mixtral, tá? Então são diferentes modelos que você pode ver aqui com mais detalhes aqui, ó. Tem modelo Gema, que é oferecido pelo Google, tem o Llama, que é oferecido pelo Grok e também pela Meta, outros planos oferecidos pela Meta, todos gratuitos. Tem o Mixtral oferecido pela Mistral, tá? Então, você ainda está querendo se familiarizar com o curso, sugiro você usar o plano gratuito. E aí, com o tempo, você está vendo que o plano gratuito não está dando conta, e você passa para outros modelos que tem as opções aqui. O LangChain, ele permite com facilidade migrar de um modelo para o outro. A gente vai ver isso aqui no curso. Então, entrando no nosso Jupyter Notebook, então vamos abrir o Jupyter Notebook. Eu já entrei lá no ambiente Python, né, que a gente abriu, né? E eu vou criar, então, meu programa que vai se chamar conexões. Conexões. Vou mostrar as primeiras conexões, né? Bom, primeiro passo a fazer é eu entrar aqui com a minha chave, tá? Para eu obter a minha chave. Eu vou carregar as bibliotecas, o .env e depois carregar o load.env. Load.env, ele vai ler o arquivo .env, que está no meu diretório da Udemy. Ele não aparece aqui porque o Anaconda filtra, né? Mas eu pego aqui no meu diretório usuários Otimi Udemy
eu tenho meu arquivo aqui .env, tá? É um arquivo texto que eu já coloquei lá as chaves que eu estou usando, tá? Aqui no meu exemplo, eu vou estar primeiro usando a chave da OpenAI. Então, eu vou ter lá OpenAI API Key igual coloca a minha chave da OpenAI. Eu reforço aqui a necessidade de você ter cuidado com essa chave aí, porque essa chave é uma chave única, que identifica e está associada com a tua conta. Se você eventualmente tem um plano pago e tem uma chave, qualquer pessoa que usa a sua chave vai debitar no teu cartão. Então, você tem que ter cuidado, por isso que isso é colocado num arquivo .env, separado, para quando você compartilhar o teu código PY, teu programa em Python, a tua chave não aparece em lugar nenhum. Quando você carrega esses arquivos lá no GitHub, o arquivo .env, ele não vai ser carregado. Então, qualquer pessoa que acesse a tua conta no GitHub, ele não vai saber qual é a tua chave. Então, essa estratégia de usar o load.env é a estratégia que é usada por todo mundo para camuflar a tua chave. Então, aqui, para você conferir se está tudo ok, você dá um print e imprime aqui o valor da tua chave. Eu não vou executar esse comando aqui, que é para não aparecer minha chave aqui. Vou botar em comentário aqui. Mas você dá print e ele vai aparecer a tua chave aí na tela, vai imprimir. Aí você pode verificar se ele está lendo certo ou não. Teoricamente, ele deve estar lendo certo aqui, porque eu estou chamando eu estou achando o arquivo .env, ele está lendo do meu diretório corrente, está no mesmo diretório que conexões, está no diretório lá Udemy, né, na pasta Udemy, e aí ele vai ler minha chave. Minha chave, então, é OpenAI API Key, tá? Então, vamos fazer, então, o que seria a nossa conexão com a OpenAI. Primeiro passo, eu preciso passar a chave, né? Eu vou... Primeiro passo é, então, eu vou passar a chave e vou chamar a biblioteca da OpenAI. A biblioteca da OpenAI é essa biblioteca aqui, ó, from OpenAI import OpenAI. Isso eu vejo na própria página aqui do LangChain. No LangChain, quando eu peguei nessa página aqui, python.langchain.com, Docs Integrations, né? Ele vai mostrar as integrações com as diferentes plataformas, as diferentes LLMs. Eu venho aqui na OpenAI, clico na OpenAI, ele vai me dizer qual é a instrução que eu devo chamar. Ó. Eu vou chamar a biblioteca a partir daqui, ó, from LangChain OpenAI, import chat OpenAI. Tá? Vai ser essa instrução que eu vou chamar. Então tá um pouco diferente do meu, né? Isso aqui vai ser se eu chamar o LangChain, tá? Mas a gente ainda não vai estar chamando o LangChain, né? Primeiro eu vou fazer sem chamar o LangChain. Então eu estou chamando da from OpenAI, tá? Se eu quiser chamar do LangChain, eu vou ter que chamar uma outra biblioteca, que é a biblioteca do LangChain OpenAI, que ainda não vou estar chamando ela, tá? Vou estar chamando, mas não vou estar usando. Eu vou usar primeiro a requisição sem fazer acesso pelo LangChain, tá? Então, vamos executar isso aqui, vamos ver se vai rodar. Opa, ele está reclamando que ele não está conhecendo esse módulo OpenAI. Eu tenho que entrar no meu Jupyter Lab e dar o pip install OpenAI. E aí eu já vou colocando aqui o meu pip install. Pip install OpenAI. Vamos lá no Jupyter, instalou, tá? Vamos ver se vai instalar agora, se vai rodar. O LangChain OpenAI, ele reclamou. O LangChain OpenAI, você vê que ele vai dar a instrução aqui do pip install,
Não. Dá aqui, ó, logo no começo. Pip install LangChain OpenAI. Ele dá a instrução. Então, olha, vamos ter que rodar isso aqui. Pip install LangChain OpenAI. Vou lá no Jupyter e dou o pip install LangChain OpenAI. Ok. Vamos ver se agora ele vai ler as bibliotecas. Pronto, as bibliotecas estão prontas para serem usadas. Então, primeiro passo, vou colocar aqui, ó. Acesso direto ao OpenAI sem usar LangChain. É minha primeira opção, tá? Eu só vou mostrar isso aqui só por curiosidade, porque na verdade o curso a gente todo vai fazer em LangChain, porque com LangChain fica mais fácil trocar para outra plataforma, tá? Para outra LLM. Então, sem usar o LangChain. Bom, eu primeiro tenho que chamar, carregar, informar ele a minha chave. Eu vou informar por essa função aqui, ó. OpenAI, abre parênteses, API Key, esse parâmetro, API Key, vai ser igual à minha chave, OpenAI API Key, tá? OpenAI, ó, sempre tem que prestar atenção no maiúsculo e minúsculo, é maiúsculo aqui. Pronto. Passei a minha chave para ele. Agora eu vou fazer o acesso ao OpenAI propriamente dito, tá? O acesso eu vou chamar por essa função aqui, ó. Response, que vai ser minha resposta. Eu vou ler minha resposta. Vou chamar por client, minha variável client que eu acabei de criar. Pronto, ponto chat, ponto completions, ponto create, tá? O modelo que eu vou usar é o modelo GPT-4o Mini da OpenAI. Depois eu vou mostrar qual a minha mensagem que eu vou passar. A minha mensagem eu vou colocar aqui do lado de fora aqui para ficar mais fácil. Question é igual qual a capital do Brasil. Pronto. Aí eu vou fazer messages. Eu posso pular aqui, vou pular para ficar certinho, assim, create, vou pular aqui para ficar separado aqui. Model, a mensagem, vou passar por aqui pela variável messages, ela é uma lista e com um dicionáriozinho aqui, que ele vai botar aqui dentro. Esse dicionário tem o campo role, que ele vai informar que é uma pergunta do usuário, role user. E aí eu informo o content que eu estou passando. O content vai ser a minha question. Fecha meu dicionário, fecha minha lista. Acabou. Simplesmente isso. E aí eu vou ter na minha variável response. Vou imprimir a minha resposta. Então, vamos executar esse comando. Funcionou. Bom, 4 linhas, ele já acessou e me deu uma resposta, tá?
Bom, a resposta, ela tá meio oculta aqui, né? É um dicionário é uma coisa meio complicada isso aqui, entendeu? Porque ó, esse message está nessa message aqui. Para eu recuperar só a resposta, quero recuperar a resposta, então eu vou dar um print, eu vou pegar response, que é a minha variável, response, ponto, choice 0. Vamos ver quem é o response choice 0. Choice 0, ele vai pegar a primeira parte, ó. Ele já pegou choices daqui, ó. Choice 0, choices é uma lista. Choice 0, ele vem daqui, ó, daqui para cá. Choices, ele pegou choice 0. Choice 0, ponto message. Aí ele vai pegar essa parte aqui, ó. Já pegou aqui, ó. Agora eu quero pegar o content. Ponto content. A capital é Brasília. E eu vou aproveitar e jogar aquele strip, aquela função strip que elimina espaço vazio. Eventualmente, se tiver espaço vazio, ele vai eliminar algum espaço vazio. Tá? Então é isso, a capital do Brasil é Brasília. Então você veja que eu consegui com apenas 3 linhas, né? Eu já fiz o acesso ao chat GPT e já obtive a minha resposta. Tá? Basicamente, é isso daí que é o acesso ao chat GPT. Agora, eu vou fazer o mesmo acesso, só que dessa vez usando o LangChain. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez eu vou usar o LangChain. Como é que eu vou fazer uso do LangChain? Bom, LangChain, eu vou ter que ter a minha biblioteca, já está aqui, chat OpenAI, langchain.openai. Já fiz o pip install lá no ambiente. Como é que eu converteria isso? Bom, eu vou fazer da seguinte maneira: a question vai ser a mesma pergunta. Não preciso repetir, eu vou repetir só para ficar didaticamente aqui, mas não precisaria, porque isso aqui está na memória, o question, tá? Porque eu já executei a célula. Question, eu vou criar agora uma variável para chamar o modelo. Eu vou chamar essa variável de LLM, tá? LLM igual a chat open AI model igual GPT-4 mini, tá? E a chave. A chave eu vou ter que passar para uma outra variável que vai chamar OpenAI. API Key é a variável que ele vai pedir. É igual a OpenAI API Key. Eu chamei ela de OpenAI API Key mesmo. Então, eu vou chamar essa minha LLM, tá? E eu vou ter o mesmo messages aqui. Vou ter o mesmo messages aqui. Message vai ser role user content question, tá? Tudo bem. Como é que eu então vou chamar? Vou fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta da seguinte maneira: response é igual a eu chamo o modelo LLM ponto invoke. E eu vou passar então o messages. Então eu dou LLM invoke e dou o message. E aí eu vou ter minha response. Print response, tá? Vamos ver como é que vai funcionar. Você vê que ele já apareceu aqui. Capital do Brasil é Brasília, né?
eu tenho acesso mais fácil à resposta final, né? Eu posso simplesmente dizer print response.content, que vai dar a minha resposta final. A capital é Brasília, tá? Então, basicamente, essa é a versão LangChain da primeira opção. Tem a primeira opção, que são as rotinas usando o chat completion create, que é uma função própria lá do OpenAI, e eu posso usar também o LangChain, que aí eu estou seguindo o padrão que vem aqui do LangChain. O LangChain, olha, ele vem aqui, ó, da biblioteca que eu vou usar, esse from LangChain chat OpenAI, tá? Então eu fiz a conexão. Agora vamos fazer alguns detalhamentos aqui, tá? Vou retornar com esses mesmos conjuntos de instruções aqui, mas vou fazer alguns detalhamentos. Eu vou acrescentar algumas funções, uns parâmetros adicionais aqui. Bom, primeiro parâmetro que eu gostaria de acrescentar são parâmetros que vão funcionar, inclusive, para cá também, para a versão do Chat Completion Create, tá? Que é, eu posso definir aqui um parâmetro chamado de temperatura. Temperature, que é um valor que vai de 0 até 1. Vou colocar de 0,7. Temperatura, ele controla a aleatoriedade das respostas. Valores próximos de 0 tendem a uma resposta mais determinística, mais direta, enquanto valores mais altos, próximos de 1, eles têm respostas mais criativas e variadas. O valor de 0,7 oferece um equilíbrio. Então, essa temperatura controla o grau de criatividade. Vamos tentar fazer aqui uma temperatura 0,7. É porque a pergunta aqui é meio direta. Na capital do Brasil é Brasília. Vamos rodar aqui para ver qual a diferença que vai dar. Response.content. Aqui, ó, ele já deu uma coisinha um pouco diferente. Ela foi inaugurada, ele já deu uma saidinha, entendeu? Já começou a falar coisa além, não se limitou a dizer que a capital é Brasília. Agora vamos colocar uma temperatura de 0. Temperatura de 0. Também já deu uma saída aqui, já falou alguma coisa a mais. Bom, isso é uma coisa que você vai ter que calibrar, ou seja, você vai ter que calibrar. Você, 0, ele não te dá muita variação, vamos ver de 1. Projetada pelo grande parte por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, enfim. Isso aqui é uma questão que você vai ter que calibrar, ou seja, se você tiver valores maiores próximos de 1, você vai ter uma resposta mais criativa. Valores de 0, você vai ter uma resposta mais objetiva. Tá? Outro parâmetro que é usado é o max tokens. Eu falei que tudo que você solicitar para ele, ele vai contabilizar uma quantidade de tokens. Aí pode acontecer o seguinte, puxa, mas e se ele contabilizasse muitos tokens, assim, eu nem estava querendo tantos, assim, eu quero limitar em 256 tokens, porque eu não vou fazer perguntas muito complicadas. Eu não quero que ele extrapole. Você pode grampear isso. Max tokens 256. Aqui no caso, não vai nem chegar perto do limite, tá tudo dentro da quantidade de tokens. Mas é um valor que você pode colocar para tentar garantir que ele não vai extrapolar. Tem outros fatores também, eu gostaria de chamar mais um evidência, que é o frequency penalty. Frequency penalty
ele normalmente está em 0. Você vai penalizar a frequência. Então, você penaliza novos tokens com base na frequência existente. Então, o que isso quer dizer? O frequency penalty ele é usado para ajustar a probabilidade da repetição de tokens, de palavras repetidas na resposta. Tá? Ele influencia diretamente a frequência com que determinados tokens aparecem na resposta. Quando o frequency token é positivo, o modelo é penalizado por repetir tokens que já apareceram no texto. Ou seja, isso significa que o modelo vai ter uma tendência a evitar a repetição de palavras ou frases, promovendo uma maior variabilidade e diversidade do texto. Então, é um valor que você pode calibrar de 0, pode usar até valores positivos, valores 1, 2. Então, aqui, por exemplo, 1. No caso aqui não teve repetição de palavras, né? Não vai fazer grande diferença. Quando você vai colocando frequency penalty, a probabilidade de aparecer palavras repetidas vai diminuindo. Tá? Então, basicamente, eu queria falar dessas características, que é de temperatura, que é o índice de criatividade, max tokens, frequency penalty. Tá? E as mensagens que você vai passando para ele. Aqui no caso, eu estou passando só uma mensagem do próprio usuário, que é a pergunta que ele está fazendo. Eu poderia também passar um contextozinho, tá? É como se fosse uma informação que eu estou passando para o ChatGPT, mas que ainda não é propriamente do usuário. Então eu poderia ter alguma coisa do tipo, ó, mensagens. Eu poderia ter mensagens que dissessem primeiro o role, né, do sistema. Então, isso é o sistema que está dizendo, não é o usuário que vai me dizer. O sistema, qual seria o conteúdo? O conteúdo é: você deve responder perguntas de geografia em uma única frase. Você deve responder objetivamente perguntas de geografia em uma única frase, tá? E aí você bota o vírgula e vamos botar lá a nossa pergunta do usuário. Então o message agora vai valer isso aí. Ele já vou estar inserindo aí uma pergunta do um promptzinho do próprio sistema, que eu estou já orientando para ele. Aqui não há necessidade, eu estou repetindo, mas não há necessidade, porque isso aqui já está na memória, né? Estou repetindo só para ficar igual. O response e o print. Então a única coisa que eu mudei foi o messages. Tá? Então eu estou passando para ele, olha, você deve responder objetivamente a pergunta em uma única frase. Pronto. A capital do Brasil é Brasília. Ele já não fez aquele desenvolvimento todo que ele fez, já cortou tudo numa frase só. Então você pode passar um prompt de sistema para ele, que orientando para ele como que ele deve responder. E aqui no role user você especifica a resposta, a pergunta que você está querendo fazer para ele. Tá? Então, basicamente é isso. Então, nessa aula, o que a gente viu? A gente viu primeiro uma primeira conexão, tanto sem usar o LangChain e uma opção usando o LangChain. Mostrei alguns parâmetros de configuração, alguns poucos parâmetros, e depois
Mostrei também uma possibilidade de fazer uma mensagem de sistema ali, orientando como é que ele deve responder a pergunta. Então é isso. Nas próximas aulas a gente vai estar mostrando como fazer as conexões com cada uma das LLMs. Muito obrigado, então.